Bom dia. Este vai ser o terceiro vídeo de uma série sobre as profecias messiânicas do Novo Testamento. Você pode ver os dois anteriores, né? Provavelmente vão aparecer aí nos relacionados, ou então você vê na lista de reprodução chamada Dois Testamentos, que é exatamente esse projeto que eu estou desenvolvendo, certo? No episódio de hoje, nós vamos ver dois textos, certo? De uma vez só, que são considerados profecias messiânicas pelo Novo Testamento ou pelos cristãos. Os dois textos são Gálatas 3:16, tá certo? E o outro, na verdade, o Novo Testamento não diz que é uma profecia messiânica, mas no popular é considerado uma profecia messiânica, que é o texto de Gênesis 3, do 14 em diante, tá certo? Vamos lá para Gálatas 3:16. Gálatas 3:16 diz o seguinte: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e às descendências, como falam de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Né? Gente, eu vou ter que dizer uma coisa que talvez não seja muito leve para com esse texto. Na verdade, o autor das duas uma, ou ele não tinha conhecimento de hebraico, apenas sabia grego, né? Ou então ele usou de má fé. Foi isso que aconteceu, uma dessas duas coisas. Porque a palavra hebraica usada no texto, sempre que Deus fala a Abraão, é Zerá, significa semente e descendência. É um negócio coletivo, tá certo? Que fala de muitos filhos. Em todas as passagens da Bíblia, onde é citada a palavra Zerá, certo? Em hebraico, aquilo ali se refere a descendentes, a muitos filhos, tá bom? Em todos os lugares. E aí nós vamos ter que ir para o Gênesis para conferir isso aí, tá certo? Será que quando Deus disse a Abraão, em tua semente, em tua zera, serão benditas ou abençoadas todas as nações da terra? Será que ele dizia em Jesus Cristo, que é o seu descendente, serão benditas todas as famílias da terra? Ou ele dizia em todos os teus descendentes, né? Em o povo hebreu ou o povo israelita serão benditas todas as nações da terra. O que será que o texto diz? Vamos dar uma olhada em alguns outros textos do Gênesis, tá certo? A primeira vez que Deus diz isso a Abraão é em Gênesis 12:7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Pergunta: Meu Deus, isso aqui se refere a quem? A Jesus? Por acaso Deus prometeu a Abraão: Abraão, essa terra aqui de Canaã, você daqui a uns 3.000 anos vai aparecer uma pessoa que essa terra vai ser dele. É isso que é assim que se interpreta o versículo? Não. O versículo significa aos teus descendentes, né? Ao povo hebreu eu darei esta terra. Não é isso? Gênesis 13:16. E farei a tua descendência como o pó da terra. Isso é uma pessoa só. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também sua descendência será contada. Ou seja, meu Deus, está claro. Descendência quer dizer um monte de filhos. Zera significa um monte de filhos e não uma pessoa. Né? Então, por isso que eu disse que o autor de Gálatas ou não sabia de nada de hebraico, estava lá com a Septuaginta, não é? E não sabia do hebraico, ou então ele agiu de má fé, distorcendo o texto. Finalmente, Gênesis 22:18, que é o versículo interessante para nós. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. É esse versículo aqui que Gálatas pega e diz: isso aqui não era descendentes ou descendências, e sim descendência, a saber, Cristo. Não é isso? Só que pelos outros dois versículos que nós vimos anteriormente, no próprio livro de Gênesis, Deus falando para o próprio Abraão, o que é a descendência de Abraão? O povo hebreu, muitos filhos, como o pó da terra. Né?
E aí você poderia me perguntar, tá certo, mas como é que o povo hebreu abençoou todas as famílias da terra? Ora, eu preciso dizer, o povo hebreu, a ele foi dada a Torá, a ele foi dado, foram dados os mandamentos de Deus para a humanidade, não é? O monoteísmo, e esses conceitos éticos e morais abençoaram todas as nações da terra. Você acha que as nossas constituições, nossa cultura, não deve nada ao judaísmo? É claro que deve muita coisa, não é? A própria religião cristã e a religião islâmica, que são das maiores do mundo, né? Elas vieram do judaísmo. Então, as coisas positivas desses sistemas de crença, desses valores morais, né? Desse patrimônio até literário, né? Por que não dizer? Nós devemos aos descendentes de Abraão. Por isso que é dito que na tua descendência, Abraão, serão benditas as nações da terra. Não é? Nós vimos, baseado em 2 versículos, também de Gênesis e também a Abraão, que descendência significa muitos filhos e não apenas uma pessoa em particular, tá certo? O segundo texto que nós vamos analisar vai ser Gênesis 3, do 14 em diante. Vamos ler o contexto para facilitar. Então o Senhor Deus disse à serpente, né? Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Ora, gente, até aqui, isso é o quê? Quem é esse personagem? A serpente, não é? Qual foi a maldição que Deus deu à serpente? Você vai ser mais maldita que os animais, que todos os outros animais da terra, não é? Você vai andar sobre o seu ventre e você vai comer pó. Isso aqui é o diabo ou isso aqui é uma serpente? Aí você pergunta, mas e como é que o texto diz não sei o que da serpente? Ora, o texto diz que era uma serpente desde o começo, né? A narrativa do Gênesis é uma narrativa mítica. Nós temos que saber isso. E quando eu digo mítica, vocês não devem entender como se eu estivesse dizendo é mentira. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que a narrativa do Gênesis dialoga com outros mitos do Oriente Médio, tá certo? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver isso. E a serpente, ela tem um papel importante nesse mito do Gênesis. Vocês precisam ler sobre a esse respeito. Eu acho que eu vou colocar aí na descrição um artigo de um grande escritor judeu brasileiro sobre esse assunto, tá certo? Mas isso não é o mais importante aqui. O importante é que a gente saiba que isso aqui se refere à serpente, não é? E porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, e entre a tua semente, ou seja, a semente da serpente, ou os descendentes da serpente. Nós já vimos que essa palavra zera significa os muitos filhos, né? E a sua semente, ou seja, os descendentes da mulher, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que esse texto está dizendo? Tem muita gente que diz, existe um versículo que diz, da semente da mulher aparecerá um que esmagará a cabeça da serpente. Não existe. Não existe esse texto na Bíblia, né? E é engraçado, as religiões cristãs pegam isso aqui e dizem a primeira profecia messiânica, o proto-evangelho de Gênesis 3. Isso aqui não é evangelho coisa nenhuma, isso aqui não é profecia messiânica coisa nenhuma. Isso aqui Deus está dando o castigo da mulher. Qual é o castigo da mulher? Olha aqui. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos. E o teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Esse era o castigo da mulher. Depois tem o castigo do homem, que ele ia ter que trabalhar, colher espinhos e não sei o que, né? E o castigo da serpente era, você vai andar sobre o seu ventre e vai comer pó. E eu vou colocar uma inimizade, né, entre as serpentes, os descendentes da serpente e os descendentes dos seres humanos, de forma que os descendentes dos seres humanos vão pisar na cabeça das serpentes para matar elas, né? E as serpentes vão morder o calcanhar dos seres humanos. É isso que o texto quer dizer. Isso aqui não é proto-evangelho, isso aqui não é profecia messiânica, coisíssima nenhuma. A propósito, nem o Novo Testamento diz que isso aqui é profecia messiânica.
Não existe nenhum texto no Novo Testamento dizendo que isso é profecia messiânica. Não é? Ora, se fosse profecia messiânica para Jesus esmagando supostamente a cabeça do diabo, né? O diabo teria que morder em seguida o calcanhar de Jesus. Ou estou dizendo besteira? Claro que não. Então, vamos ficar por aqui. Nós falamos de dois textos. O primeiro deles, quando Deus falou a Abraão, Gálatas diz que isso aqui era uma profecia para um descendente, a saber, Cristo, só que não era, era para os filhos de Abraão, né, como nós vimos em outros versículos do Gênesis, tá certo? E o segundo texto que analisamos foi Gênesis 3, e vimos que ele não é profecia, não é evangelho, tire isso da sua cabeça, não saia mais dizendo isso. Não existe nenhuma evidência de que Gênesis 3 tenha uma profecia messiânica, tá certo? Isso é apenas o castigo que Deus deu no mito do Gênesis para a serpente, para a mulher e para o homem. O castigo da serpente foi que ela andaria sobre o seu ventre, comeria pó, e os seus descendentes seriam inimigos dos descendentes dos seres humanos. Apenas isso, tá certo? Espero que você tenha gostado. Você pode se inscrever neste canal.